vamos de mais entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Agora nós vamos conversar com o Fábio Pina, que é assessor econômico da FEComércio São Paulo. Ele nos fala sobre a ampliação dos horários do comércio no estado de São Paulo. Bom dia, Fábio Pina. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, obrigado por me terem aqui. Obrigado, Fábio, pela participação, né? Um ótimo dia a você. Na última sexta-feira, o governo do estado de São Paulo anunciou a ampliação do horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais aqui no estado de São Paulo de 10 para 12 horas. Como foi essa interlocução aí da FEComércio com o governo de São Paulo? Foi um pedido, uma demanda de vocês? Foi. Na verdade, uma interlocução, como sempre, pacífica, educada, entre as partes. E a Federação do Comércio também, como é de costume, levanta dados, leva argumentos, né? Querer abrir o comércio é uma coisa, poder abrir é outra, né? A gente tem o respeito pelas medidas de isolamento e que reduzam o nível de contaminação. Que a Federação do Comércio levou a secretária Patrícia Helen, ao governador João Dória, é o fato de que, primeiro, é um mês importante. Então, vamos falar de trás para frente. O mês de dezembro, o mês do Natal, onde o varejo vende 30% a mais do que a média dos outros meses do ano, e em alguns casos, como o vestuário, que é o setor que mais sofreu, vende 100% a mais, vende basicamente o dobro do que vende no resto do ano. E já perdeu Dia das Mães e Dia dos Namorados, que são outras duas datas muito importantes para o varejo de vestuário. Então, muitas empresas estão com uma situação caótica nesse cenário. Então, esse é um primeiro ponto. Agora, nós não vamos trocar vidas por economia, não se trata disso. A gente até acha que é o contrário. Quanto mais a gente controlar a pandemia, melhor vai ser o resultado da economia. E o varejo está aberto com 12 horas de funcionamento desde agosto. Isso não vinha elevando as taxas de contaminação. Agora, mais recentemente, quando a gente vê uma série de notícias, uma série de comportamentos sendo modificados, as pessoas abertamente falando que estão cansadas, eu também estou, isso é natural, é do ser humano, né, da pandemia, festas, eventos clandestinos, aglomerações em ruas de jovens, só que esses jovens voltam para casa onde existem idosos, né? Então, esse comportamento das pessoas pararem de usar máscara, esquecerem de higienizar as mãos, cansado da pandemia, aglomerações para fora das lojas, que acabou, na nossa opinião, e tudo indica que é verdade, ampliando a taxa de contaminação. Porque dentro das lojas, dentro dos estabelecimentos comerciais, você consegue controlar, e a gente tem indicado aos nossos representados que garantam o cumprimento integral de todos os protocolos, álcool gel, máscara para os seus funcionários, anteparo entre o caixa, por exemplo, e a fila de pagamento, distanciamento na fila, medição de temperatura, mensuração de temperatura na entrada do estabelecimento, tudo isso tem sido feito e reforçado. Eu acho que até o papel do comércio é um papel didático nesse aspecto. E o aumento da contaminação, como eu falei no começo, ele se deve por outros comportamentos para fora da loja. Né? Eu sempre cito um caso, e deve ser comum para muita gente, deve fazer sentido para muita gente. Eu eventualmente saio de casa, esqueço a máscara, eu sou um ser humano. Chega no supermercado aqui da esquina da minha casa, olha, precisa de máscara. Eu tenho que voltar, ou já tem muitas lojas com aquelas máscaras descartáveis, porque é natural, ou seja, é didático, você acaba reforçando um comportamento responsável. Não é que a gente é infalível, não é isso, mas cabe a nós também respeitarmos os protocolos, e acredito que quase 100% dos estabelecimentos está respeitando os protocolos. Agora, competir com a informalidade, com a irresponsabilidade, com a clandestinidade, isso não é culpa do varejo, e o governador entendeu. Agora, a entidade também reforçou, né, ao governador, então, a taxa negativa e o saldo negativo de 91.164 empregos formais. Então, considerando a base de dados aí do Ministério da Economia, para traduzir para os nossos telespectadores, explica um pouquinho mais sobre isso. Bom, até outubro a gente tem uma perda de 90 mil postos. Vamos arredondar os números. Você tem um total de postos de trabalho no comércio ampliado, que inclui concessionárias e atacado. Claro, o varejo foi mais atingido, como eu falei, por exemplo, varejo de vestuário, mas eu vou englobar o todo, porque eu não posso ficar selecionando dados
para aqueles que mais me interessam como argumento. Então, nós perdemos 90 mil postos de trabalho de um total de 2 milhões e 600. Isso é 3,5% total de postos de trabalho, que faz sentido diante de uma queda do PIB que vai ser de 4,5% a 5%. Faz sentido, infelizmente, faz sentido esse número. Deve melhorar no final do ano, porque a economia começa a voltar, tem alguns sinais de estímulo, e o Natal, mesmo sendo um Natal que a gente acredita que vai ser no máximo um 0-0 com o ano passado, ele sempre estimula o consumo, o comércio e o emprego temporário. Então, no final do ano, a gente imagina que o varejo feche com uma perda de 60 mil postos de trabalho, de um total de 2 milhões e 600 mil postos de trabalho, ou seja, algo como 2,5% de perda de postos de trabalho. Não é irrelevante, né? A gente precisa sempre pensar que o Brasil cresce algo ao redor de 1% a força de trabalho todo ano. Então, se a gente gerar 1% de emprego, a gente não emprega ninguém a mais do que aqueles que estão entrando no mercado de trabalho. Então, quando eu perco 2,5%, eu estou perdendo 3,5% de postos de trabalho. Claro que essas pessoas acham também outras alternativas, né, como a economia compartilhada, etc., mas o que a gente percebe é que isso é mais do que uma alternativa voluntária. Nesse momento, partir para a economia compartilhada, ou um grau de empreendedorismo alto que o brasileiro também tem, em parte, o empreendedorismo por necessidade, não por vocação, o que não é o que a gente deseja. A gente deseja que todo mundo possa empresariar, que o ambiente seja cada vez mais favorável ao empresário, mas que por vocação, e não porque as pessoas perderam o emprego, infelizmente. Legal. Outra questão importante, né? Quanto a ampliação, neste momento, representa o fortalecimento da economia e do comércio, pensando já no ano de 2021. Desculpe, não compreendi. Ampliação do horário, né? O que ela vai refletir em termos de fortalecimento da economia, novos empregos, já pensando no ano de 2021? Para ser bem sincero, é difícil fazer esse cálculo. Eu te diria o seguinte: em primeiro lugar, você restringir as horas no passado, voltando um pouquinho lá no final de novembro, quando as horas caíram de 12 para 10, me parece que não é indicado para a própria pandemia. Então, eu prejudicaria o varejo, né, e não teria um bom efeito com relação ao combate à pandemia, que acho que esse era o intuito. O intuito é que se a gente conseguir fazer as duas coisas juntas, a gente tem que fazer. Se você tiver que escolher entre uma e outra, aí é um dilema que eu conversando com a secretaria, né, do governo do estado, mostrei, olha, não me parece ter esse dilema. Quanto mais tempo o comércio ficar aberto, são mais horas que o consumidor pode escolher para ir, que o próprio varejista pode escolher para abrir ou não a empresa dele, né? Então, o ideal é 24 horas por dia. Alguns setores essenciais fazem isso, né? Vocês sabem, supermercados tem vários que ficam 24 horas, não são todos, porque essa é uma decisão do empresário, mas eu vou 1h da manhã fazer compra. Nem todo mundo pode, mas quem pode acaba fazendo compra com mais tranquilidade, menos, nesse momento, eu sempre fiz isso, mas nesse momento com menos risco de contaminação. Então, às 10 para 12 horas, foi um pedido nosso, olha, é contraproducente para a própria pandemia restringir de 12 para 10. E para a economia, claro, o comércio ter um horário mais restrito, os consumidores têm horários mais restritos para irem até o comércio. Ou eles não vão, ou vão criar um problema da aglomeração. Foi nessa forma que a gente foi com esses argumentos que a gente convenceu a secretária Patrícia Ellen, que aqueceu essa razoabilidade do nosso argumento, né? Para o ano que vem, eu diria o seguinte: quanto mais restritos forem os horários, continua o mesmo problema, porque a gente não vai se livrar dessa pandemia no curtíssimo prazo, isso é um fato. Espero que a gente comece rapidamente a vacinar e que as coisas gradativamente voltem ao normal, mas realisticamente isso não vai ocorrer muito rapidamente, isso vai demorar alguns meses. Então, o varejo, tendo a oportunidade de abrir por mais horas, ele melhora a possibilidade de receber clientes, né? Quanto mais tempo você tiver aberto, mais disponível você está, e reduz a possibilidade de contaminação. Uma outra coisa que a gente, conversando com o governo, levantou o seguinte: não faz sentido reduzir as horas. Talvez, se vocês quisessem garantir que a taxa de ocupação média da loja fosse menor,
era 60, vai para 50, era 50, vai para 40, isso é mais razoável e faz mais sentido, porque dentro da loja, uma loja pequena você controla, né, mais facilmente, mas uma loja um pouco maior, se você puser muita gente, você nem controla o grau de proximidade que essas pessoas estão dentro do estabelecimento. E isso foi feito, houve uma pequena redução dessa taxa, até porque a gente tem que lembrar que as lojas não ficam com 100% da sua ocupação o dia inteiro. Então, espalhar os clientes ao longo do dia é melhor para a pandemia. Mas eu repito, o que acontece da porta para fora da loja não é um problema da Federação do Comércio, do lojista, do empresário. É um problema de educação e polícia, né? A clandestinidade não é um problema de polícia, o problema é que a federação enfrenta há muito tempo. A clandestinidade e a informalidade é muito ruim para quem é formal. E, por outro lado, agora tem um elemento adicional. Essa clandestinidade, essa informalidade, também não respeita os protocolos sanitários. Então, agora temos mais um problema que é sanitário, um problema da pandemia. Agora, Fábio, você acha que o setor, né, o comerciante lá, que está trabalhando com os protocolos, tentando tomar todos os cuidados, ele fica refém de uma população que não tem, de repente, educação, que usa a máscara no queixo, que deixa o nariz descoberto? Você acha que, na verdade, essa população que prejudica o comerciante em geral? Não é essa população, né? A falta de educação, no sentido amplo, é um problema do Brasil. A gente tem problemas de produtividade por conta disso, né? Então, não é essa população, aquele indivíduo. E esse indivíduo, na maioria, 99% dos casos, ele está disposto. Quando ele entra com a máscara no queixo, ele está disposto. Quando o proprietário da loja fala, por favor, a máscara aqui, porque você tem que proteger não só você, mas contra outros, né? A maioria obedece. Eu acho que por isso que eu falei que há um papel educativo. E você está exposto, sim, a quem não tem educação, não só o lojista, como eu, você, na rua, no dia a dia, né? Agora, existem aquelas pessoas que ainda por cima são agressivas. Isso para mim é incompreensível, porque você gosta de usar máscara? Poxa, não, né? Senão eu estaria aqui em casa usando. Agora, eu saio religiosamente, eu cumpro a lei, cumpro as regras. Eu também não gosto de uma série de coisas que eu tenho que fazer. Por exemplo, eu não gosto de parar no farol vermelho, eu gostaria que o trânsito fosse livre para mim. Eu não gosto de pagar imposto de renda, eu preferia que os outros pagassem por mim, mas é obrigatório. A sociedade vive sob certas regras, é assim que a gente funciona. A máscara é mais uma dessas regras por conta de um motivo externo, né? A gente não tinha pandemia até o ano passado. Infelizmente chegou. A gente tem que educar as pessoas e a sociedade tem, na minha opinião, por que você tem tanto lixo? Vamos um passo atrás na rua. Porque não há sanção social. A gente vê as pessoas jogando lixo e a gente fica até com medo de repreender, porque fala, poxa, essa pessoa já fez isso, imagina o grau de falta de educação que essa pessoa tem. Mas o correto é a sociedade repreender esse tipo de atitude antissocial. Jogar lixo na rua é antissocial. Não usar a máscara hoje é antissocial, na minha opinião. Aí fala, mas eu já tive o coronavírus e eu já estou imunizado. Mas como é que os outros vão saber disso? Então, é uma regra que tem que funcionar para todo mundo para minimizar problemas, para minimizar o risco de terceiros. Não só seu, não é uma vontade nossa. Não sou eu que quero usar a máscara todo dia e sair que nem o zorro por aí. É porque é uma necessidade neste momento, momentânea. Agora, como que vocês da FEComércio têm auxiliado aí os comerciantes, né, quanto ao protocolo mesmo de saúde? Bom, a gente desenhou o protocolo em conjunto com o Estado, não fomos só nós, outras entidades fizeram, com o auxílio do governo do Estado e da Prefeitura. Desenhamos esses protocolos. Com a Federação do Comércio, tem muitos sindicatos no interior, a gente ajudou a desenhar os protocolos para o interior, que são muito semelhantes. A gente tem, se olhar um protocolo, ele tem 40 páginas, mas na realidade, o que é importante ali? É distanciamento, uso de máscara, anteparos nas lojas, né, onde você tem uma interlocução com o caixa, por exemplo, né, aqueles anteparos de vidro ou de acrílico é o mais comum, o álcool gel na entrada, mensuração de temperatura, desculpem, na entrada da loja, uso de máscara adequado. Esse é o principal. E afastamento na loja. Você tem marcações, né, para fila, marcação para onde você tem que esperar. Se for hoje num McDonald's, você tem marcação ali de onde você tem que esperar o seu hambúrguer, né? E no supermercado, onde você tem que esperar na fila. Tudo isso ajuda muito, porque você ainda pode ter eventuais acidentes? Até pode, né? Acidentes com relação à pandemia. Mas, poxa, você está a 2 metros da pessoa, está usando máscara, a pessoa também está usando máscara, é muito difícil que isso se espalhe. Outra coisa, se eu estou usando máscara, eu também não fico cuspindo ou espraiando nos produtos, né?
Então, isso acaba funcionando. Esses protocolos foram desenhados em conjunto. E esses protocolos é o que a gente gostaria que as pessoas cumprissem para fora das lojas também, né? Ele serve para dentro da sua casa. Ele é muito importante para que você não contamine as pessoas que moram com você, né? As pessoas que cuidam de você e as quais você cuida. Outra coisa que é importante a gente ressaltar nesse contexto você acha, né, na sua opinião, que as vendas online, elas ajudaram esse comerciante aí a não ficar numa situação tão difícil? Você acha que se as pessoas não tivessem se acostumado com essa rotina de compra e venda online, o e-commerce, você acha que a situação poderia ter sido muito pior? A pergunta é ótima. Sim, a situação seria pior. A venda online, o comércio eletrônico, vou arredondar também, né? Eu não gosto desse grau de precisão na oitava casa decimal. Ela representava 3% do varejo antes da pandemia e em São Paulo hoje representa 4%. Acontece que esse crescimento de 30% na participação, ele já tinha ocorrido, só que ele tinha demorado 6 anos para ocorrer. Em um semestre nesse ano, ele fez a mesma taxa de crescimento de 6 anos, ele teve em 6 meses, eu até brinquei com isso. Então, foi uma ferramenta importante. Ela foi uma ferramenta importante para o consumidor e para gerar alguns postos de trabalho, né? A gente tem como atividade essencial as entregas, e vai de produtos, de alimentação, remédio, roupa. Alguns setores se reagem melhor a isso. Então, quando eu vou comprar um eletroeletrônico, um celular, marca tal, número tal, e você fala, eu quero a cor preta, acabou, ele chega na tua casa, não tem erro. Quando eu quero comprar um sapato, talvez seja relativamente fácil, eu conheço o tênis da marca X, eu calço 40, ponho aquele tênis, ele chega aqui e serve perfeitamente. Roupa é um pouquinho diferente, vestuário sofreu bastante nisso. Tem outras coisas que não funcionam bem, mas muitas delas funcionam. Roupa você quer tocar, você não sabe exatamente o tamanho, porque não há uma grande padronização, quer saber como é que é o tecido, como é que é o caimento, então é mais difícil para alguns setores do que para outros. Muitos setores se deram bem, principalmente os que já eram tradicionais, entrega de alimentos, eletroeletrônicos, né? Você comprou uma impressora, muita gente comprou equipamento para ficar no home office, né? Isso funcionou, eu diria, à perfeição. Mesmo restaurantes melhoraram, alguns não estavam nas plataformas, passaram a estar, melhoraram, porque esses sofreram bastante. O setor de serviço foi o setor que mais, eu estou falando de vestuário em varejo, mas o setor de serviço que a federação também representa, sofreu muito. Eventos, cinemas, esse setor está parado, basicamente, né? E pior, compete com a clandestinidade, né? Não só eu, que respeito as regras, não posso abrir minha casa de espetáculos, como eu compito com aqueles que não pagam impostos, que não têm grau de segurança, que nunca foi o corpo de bombeiros olhar na casa do indivíduo se tinha saída para todo mundo, se aquilo pegar fogo morre todo mundo, né? E esse é o setor que mais está sofrendo nesse momento. Então, o conjunto da obra é que tem que ser, como eu diria, solidário entre todos. O consumidor tem que entender, o lojista tem que entender, o setor de serviços tem que, infelizmente, entender, e também a fiscalização não pode permitir algo que gera ruim, a competição desleal em condições normais, que agora é absolutamente fatal para alguns negócios, sem contar que pode ser fatal para a saúde de muitas pessoas. Agora é importante também, nesse contexto, eu queria que você já até adiantou numa resposta anterior, que é difícil fazer um prognóstico para 2021. Nós temos aí um cenário de vacinação, né? A nossa esperança é a vacinação, mas entramos no novo ano, a economia ela acaba rodando, né? Como é que é a sua previsão para o primeiro semestre do ano, ainda com essas turbulências que nós temos aí de aumento de casos e também a questão aí da vacinação, que a gente acha aí, o prognóstico é que no primeiro semestre a gente ainda não tenha, né, essa situação resolvida. Vamos fazer uma projeção para o primeiro semestre ou para o ano que vem. Mas antes, se você me permitir, eu vou voltar, que eu esqueci de te responder uma coisa. No caso da venda online, da venda não presencial e dos serviços não presenciais, também houve uma curva de aprendizado muito grande para pessoas que eram refratárias ou as pessoas mais idosas, principalmente as idosas que tiveram que ficar em casa, e elas aprenderam a lidar com isso. E quando você aprende a lidar, você também descobre que eventualmente muito mais fácil do que você imaginava. Então, isso se torna um hábito. Eu acho que uma parte da pandemia, do que a gente aprendeu a fazer na pandemia remotamente, vai continuar. Por isso é que é importante para todos os segmentos
para todos os setores estarem antenados que essa é uma nova realidade. Eu provavelmente vou voltar a abrir, se Deus quiser, né, bares e restaurantes, mas eu vou ter que lembrar que uma parcela mais importante da minha receita vai vir de pedidos, né, remotos, e não o próximo. Com relação, aí, indo para a sua pergunta agora, com relação às perspectivas, eu vou te mostrar a dificuldade. No ano passado, entre o pior e o melhor setor do varejo, eu tinha 8 pontos de percentagem de dispersão. Um cresceu 2, outro cresceu 10. Nesse ano, eu vou ter supermercado crescendo 20, 25 e vestuário caindo 25, 30. Eu tenho 50 pontos de percentagem de dispersão. Então, quando eu olho o total do varejo e está todo mundo convergindo, aquele resultado médio, o varejo cresceu 3%, ele meio que espelha a realidade de todo o varejo. Quando eu tenho, se eu falar esse ano que caiu 2, cresceu 0 ou cresceu 2, que eu estou falando é um range, como eu te falei, não temos essa precisão toda, mas se ficar por aí, né, um 0-0 nesse ano, ele não está explicando bem a história total do varejo, porque aí eu entro dentro desse 0-0 e falo assim, poxa, os supermercados cresceram, o material de construção cresceu, mas despencou a venda de vestuário a um ponto nunca visto antes. Então, é importante dizer que isso dificulta uma projeção para o ano que vem. Provavelmente a gente vai ter crescimento do varejo no ano que vem, porque vai ter crescimento do PIB. O PIB vai cair 4,5%, 5% esse ano, e o ano que vem vai subir 3%, 3,5%. E o PIB é composto por serviços, varejo, agricultura, indústria. Esses setores vão crescer, né? Tudo aquilo que... O todo é formado pelas partes, as partes vão crescer. O varejo é uma dessas partes que deve crescer o ano que vem. Eu tenho muita dificuldade, então, para ser sincero, de fazer uma projeção para o primeiro semestre do ano que vem. E há dois fatores que se contrapõem. Nós tivemos acertadamente, o governo federal fez uma série de medidas, auxílio emergencial, suspensão de folha de pagamento, que resguardou empregos, empresas e vulneráveis, né? Mas essas medidas vão sendo retiradas gradativamente e a gente espera que a economia volte gradativamente, né? Até está voltando com uma certa rapidez, o famoso V que todo mundo está falando. Você olha, muitos setores estão sim voltando em V. O que a gente espera é que uma coisa compense a outra, mas não necessariamente isso vai acontecer exatamente dessa forma e ao mesmo tempo. Eu não conseguiria te dizer hoje qual é o efeito líquido entre não ter o auxílio emergencial, em retirar as medidas de proteção a empresas e a retomada da economia. Não sei se uma coisa vai compensar exatamente a outra, acredito até que não. Mas isso torna mais complexo ainda. Eu acredito que nós vamos ter, infelizmente, no primeiro trimestre do ano, uma desaceleração dessa retomada que a gente está vendo no final do ano, né? Na realidade, desde agosto, setembro, uma desaceleração disso, da confiança, um pequeno aumento do desemprego. Agora, se a gente lembrar o que a gente podia estar esperando lá em março, abril, quando tudo era incerteza, o final desse ano é melhor do que a gente podia esperar. Por outro lado, eu temo, não gosto de fazer projeções muito otimistas, que seria errar com o mesmo vetor com outro sentido, entendeu? Nós vamos errar para o outro lado, porque nós temos restrições, o governo vai ter que fazer ajuste fiscal, não pode continuar gastando, há uma dificuldade enorme em renovar o auxílio emergencial, então isso será retirado da economia, apesar de que a economia está se recuperando, parte dessa recuperação também depende dessas medidas. Então, acho que nós vamos ter um primeiro trimestre aí ainda bastante restritivo para acompanhar mês a mês o que está acontecendo. Espero estar errado, porque existem fatores positivos, por exemplo, vindo do exterior, como muita liquidez, etc. Isso se reflete até na Bolsa, a gente está vendo esse otimismo, né? Tem a vacina, que quanto mais rápido e mais efetiva for a vacina e mais rápida a vacinação, mais rápido a gente pode retomar a normalidade. Então, é um mix de fatores, cada um apontando para um lado, que fica muito difícil fazer uma projeção. Para resumir, eu te diria, nós vamos ter um primeiro trimestre com um pequeno aumento de desemprego, que não será muito maior por conta das medidas que foram tomadas ao longo desse ano e que deram tempo da gente começar a respirar e a economia voltar, portanto, não vai ser uma hecatombe de desemprego, é sempre ruim desemprego, mas vai ser menos ruim do que poderia ser. Teremos o efeito da vacina, mas não será imediato, também é um efeito positivo, e teremos os efeitos negativos para consumo da retirada dos vouchers, da retirada da suspensão de folha de pagamento e outras medidas acertadas que foram tomadas durante a pandemia. Fábio Pina, que é assessor econômico da FEComércio, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira. O prazer é todo meu. Obrigado. Falamos aí da ampliação dos horários do comércio no estado de São Paulo
com o economista Fábio Pina, que é assessor econômico da FEComércio. Vamos de mais notícias.